Atos dos Apóstolos 11, 26, a palavra do Senhor diz assim: em Antioquia foram os discípulos, diga comigo, discípulos, pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Irmãos, Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. Era o centro cultural, centro político, centro comercial. Naquela época, chamavam de uma cidade cosmopolita, de cosmos, né? De fazer integração com o mundo todo. Era uma cidade estratégica entre o Ocidente e o Oriente. Atual Síria. E ela tinha um problema. Era uma cidade hiper pagã. Considerava tudo o que movesse e não se movesse, e eles não entendiam como Deus. Tudo que eles não entendiam era um Deus. A gente sabe muito bem que tudo que a gente não explica hoje, tem até um hino daí, né? Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ninguém explica. Deus. Nós acreditamos em um Deus. Para nós os problemas não são Deus, para nós as lutas não são Deus, para nós o inesperado não é um Deus. Nós acreditamos que tudo está nas mãos de Deus. Amém? Glória a Deus. O que eu estou falando isso você vai entender. E foi ali, gente, nessa cidade, toda errada, que os discípulos de Jesus passaram a ser chamados de cristãos. Diga para quem está do teu lado: o ambiente não determina quem você é. Você determina quem o ambiente é. Sou professor de sociologia também, de história, de filosofia e de sociologia. Eu sei que é uma máxima de que o homem é o produto do meio, mas no mundo espiritual, não. Sabendo quem eu sou, aonde eu piso, eu determino o meio. Aonde você pisa, sempre há uma balança, chamada balança da fé. A maneira que você se posiciona, tudo ali passa a se mover diferentemente. Nós vimos um homem contra todo um império, e Dona Marise, contra um homem que o nome dele dizia quem ele era: Senhor de todas as terras, Faraó. Quando esse homem decidiu a fazer a diferença, porque ele foi criado, Silvano, seu João, no palácio, ele foi criado sendo príncipe. Mas de repente algo aconteceu. Ele viu, Fábio, uma sarça que queimava, mas não se consumia. E daquela sarça ele chegou de qualquer maneira, querendo entrar de qualquer maneira, Dona Marise, naquele lugar. E aí ele ouviu uma voz: tira a sandália, tira a tua confiança. Quem sabe o que a sandália significa no Antigo Testamento? Quem não usava sandália era servo. Tira a sandália. Contexto daquela época, ainda hoje. Quem vai a Israel e vai caminhar, vai peregrinar, se prepara para pisar em pedra, para pisar em espinho, se prepara. Deus estava falando: eu estou te tirando a base de tudo que disseram quem você é. Você não é príncipe, você não tem mais nada daqui para frente. Você é meu, vai ouvir a minha voz, e aonde eu te mandar, eu estou contigo. E Moisés nunca esperava. Ficou 40 anos vivendo no Egito, aprendendo tudo daquela cultura. Depois passou 40 anos com o sogro dele, aprendendo a pastorear. Depois voltou para viver mais 40 anos e tirar o povo. Um homem. Você tem ideia do que Moisés enfrentou?
A cultura daquela época também não era diferente de Antioquia. Tinham deuses antropomórficos. Diga comigo, mórficos, forma. Antropo, homem. Deuses em forma de? Tinham deuses zoomórficos. Mórficos, forma. Estou doido para ir com meus netos. Aonde? No zoo. Para ver o que lá? Animais. Deuses em forma de animais. E, pasmem, tinham deuses antroposomórficos. Metade homens, metade bichos. Tinham deuses como Nilo, que era um rio, ou o sol. Tinha deuses para tudo. E de repente Deus levanta um homem, todo fedido de ovelha, para voltar naquele lugar que ele fugiu, porque havia matado um homem, para dizer, só existe um Deus. Na cabeça da gente hoje isso é... Bom, vou te contextualizar. É como se agora Deus chamasse o João e falasse, larga tudo aqui, João. Vai lá para o Irã, na praça pública, e diz, só existe um Deus e o Deus é Jesus Cristo. Como você ficaria, João? Fala a verdade. Ah, eu não iria, você é melhor do que eu. Eu quero ser sincero. Eu ia falar, Senhor, chama o João, porque ele vai. Eu estou falando a verdade. Quando eu vejo história de missionários, como no Japão, que foram amarrados em cruzes na maré para esperar a maré subir e morrer afogado. Quando eu conto histórias como na Coreia, o primeiro pregador, você pode pregar aqui, mas eu tenho que enterrar sua mulher e seus filhos vivos. Quando eu olho hoje, irmãos africanos serem enterrados vivos sem negar Jesus, eu olho para mim e digo, eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender, porque ele, se uma porta, outras portas se abrem, eu preciso aprender, porque ele é quem cuida de nós. Deus cuida de nós. Sabe, irmãos? Por que eu estou falando isso para vocês, pastor? A pregação é de Antioquia, em Atos. Vou chegar lá, calma. É porque já está chegando esse tempo, aqui no Brasil, de você não poder abrir a Bíblia. De o templo não mais estar aberto. E a gente procurar um cemitério na madrugada para cultuar. Vejam os sinais. Olhem os sinais. Em prol de uma cultura laica, quem inventou o laicismo foi o protestantismo, em que todas as fés poderiam falar sem ser perseguidos. Faz um culto agora em praça pública, na rua, sem anunciar a prefeitura para ver o que dá. Mas outras religiões nas encruzilhadas não precisam sujar e pedir permissão. Vai numa escola, eu e o Fábio experimentamos isso. Tenta escrever, falar. Teve um dia que alguém implicou que eu fui com uma camisa evangelizadora. Nós estamos vivendo isso. Assisti um vídeo ontem que eu chorei. Jovens de uma universidade fazendo uma passeata Terian. Alguém já ouviu falar sobre Terian? Jovens ajoelhados andando, imitando cachorro, boi, elefante. Terian, pessoas que se sentem como bicho. Um menino que fraturou o crânio porque sentiu um galo e estava numa árvore cantando e o galho quebrou e ele caiu. Vejam os sinais. E quando Jesus fala sobre olhar sinais, ele diz, olhai para a figueira. Quem é a figueira, gente?
Israel. 90 países ontem assinaram um tratado contra Israel. E o Brasil está dentro. A guerra já começou. E hoje de manhã a Grã-Bretanha entrou em favor dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Os sinais estão aí. Então, mais do que nunca, sacode 10 aí. Reacenda a sua identidade. Quem você é. Para no final resistir a tudo e todos. Eu, pessoalmente, acredito. Há 3 correntes sobre o final de tudo. Que quando a igreja começar a ser perseguida, nós seremos tirados. Mas há uma corrente que afirma que ficaremos para ser provado. Tem coisas que eu não discuto. Se eu não estiver aqui para ver, um dia eu vou saber. Eu estou disposto a brigar pela alma que está se perdendo, pela pessoa que está indo para o inferno. Agora, discutir lá em Apocalipse se é A, se é B, se é C. É contra a palavra? Não, são interpretações então. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. E a verdade nós vamos ver um dia. Tem pessoas brigando pela própria palavra, em defender a palavra. E foi isso que Jesus encontrou dentro das sinagogas. Mas poucas iam falar com o Bartimeu, com a mulher de fluxo de sangue, Adriano. Essas pessoas não tinham acesso, Ana. Não tinham como entrar numa sinagoga. E Pedro e João entenderam a porta formosa e diz: levanta e anda. Entenderam a sua identidade. E a nossa identidade é sermos portais abertos, como diz o salmista. Levantai, ó vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entrem o Rei da Glória. Aonde a gente chegar somos portas. E como a gente fala, como a gente olha, como a gente se posiciona, o Rei da Glória entra através de nós. Eu profetizo isso, que aonde você chegar, o Rei da Glória vai chegar junto. Você recebe isso? Diga um glória a Deus. Foi ali, queridos, lá em Antioquia, um lugar indevido aos olhos dos religiosos, indevido aos senhores e doutores da lei, aos engessados pela religiosidade, que os discípulos foram apelidados de cristãos. Era um apelido. E esse termo, Silvana, seu João, não nasceu dentro da igreja. Vamos decidir como seremos chamados? Não, irmão, nasceu fora dela. Foram os gentios, pastora Janaína, que chamaram os primeiros discípulos de cristãos. Foram homens que não entendiam nada de fé em Cristo. A tradução literal são pequenos cristos. Mas, na verdade, o entendimento maior é partidários de Cristo. Se você tiver que ter um partido, seja de Jesus. É o único partido que eu me deixo ser usado. Partido de Jesus. Do mais, temos que ser de todos. Sabe aquele cara chato que te perturba, que não acredita em nada que você acredita, que é contra tudo que você crê? Sabe aquele cara que até te persegue, fala mal de você, sabe? Quem tem alguém assim que trabalha, mora perto? Você foi chamada, Lene, para salvar esse cara. Nós fomos chamados. Como assim? Teve um menino que morreu apedrejado e quem estava mandando era um tal de Saulo. E mais tarde ele chora. Lembrando de Estevão. Até na nossa morte, até quando a gente decide morrer, sentido e ser apedrejado, alguém será tocado quando isso for revelado através do Rei da Glória. Então vamos fazer um voto? Põe a mão nos teus olhos aí. Diga comigo: meus olhos trarão a identidade de Cristo. Eu só quero ver o que me edifica. Eu quero olhar para as pessoas. Diga isso bem alto. Eu quero olhar para as pessoas, querendo ver o melhor dela. Põe a mão nos teus ouvidos. Só vou escutar. Diga: eu posso até ouvir, mas só vou escutar aquilo que vem de ti. Não quero ouvir mais palavras que falem de pessoas, mas que tentem ajudar pessoas. Amém, irmãos? Põe a mão na sua boca agora. Eu quero ficar mais calado.
e que a minha voz seja direcionada pelo Teu Espírito. Amém, gente? Põe a mão no teu coração agora. Tira de mim, Senhor, todo sentimento que anula, obscurece, ofusca a Tua identidade. Faz tudo novo na minha alma, Senhor. Eu perdoo aqueles que me fizeram mal. Eu entendo que eu sou instrumento para resgatar até aqueles que me colocaram na cruz. Em nome de Jesus. Você pode dizer um amém bem alto? Porque isso não tem nada a ver com os outros, tem a ver sobre sua identidade e quem você é. Se você deixar essas coisas te machucar, te ferir, te anular, quem está falando é alguém que estava vivendo isso. Confiei tanto, confiei tanto, confiei tanto. Não acreditei na minha esposa, não acreditei no meu filho, na verdade eu desobedeci. E fui socorrer alguém. E coloquei minha família numa dificuldade. E não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver comigo. Fui eu que escolhi, não tem nada a ver com Deus, nem com o diabo. Fui eu que escolhi. Qual a solução, Fábio? Diga bem alto. GLP. Olha lá, ele está rindo lá. Diga bem alto, Fábio. Não, bem alto, Fábio. Está desmotivado, tu luta todo ano para receber isso. Fala bem alto. GLP é hora extra no Estado. A solução agora é trabalhar mais. Trabalhar por algo que eu escolhi. Não adianta eu ficar com raiva, chateado, magoado, triste. Não. Isso só vai anular aquilo que Cristo construiu do caráter dele no meu coração. E eu posso dizer um segredo para vocês? Recebe isso com carinho. No meu horário de trabalho, eu falei, Espírito Santo, Tu não me revelou isso à toa. No meu horário de trabalho eu atendo aluno, eu atendo professor, eu atendo diretora. Tio Wesley, no meu horário de hora extra, aparece sempre alguém chorando. Ah, você não entendeu, eu vou repetir. Porque se isso não toca o teu coração, no meu horário de hora extra, para mim eu estou trabalhando para pagar algo dos outros, que eu pensava assim, aparece sempre alguém chorando. Posso ouvir um glória a Deus? Se eu não estivesse ali, ele seria tratado ou ela como mais um aluno. E eu abraço e trato como pastor. Nada acontece na tua vida por acaso. Diz um teólogo muito forte alemão que Deus só é cego e mudo para o crente que não enxerga Ele e nem ouve Ele. Todo tempo, Marcelo, ele está falando. Nesse jejum, a todo tempo ele está falando, a todo tempo. Tem hora que as pessoas podem até pensar, pastor, está exagerando. Todo tempo, parece que eu parei de comer feijão, arroz, pizza, macarrão. Vai dizendo aí, até carne vermelha eu cortei. Agora é peixe e frango. Parece que eu eliminei as coisas que me dão prazer. Parece que eu limpei o meu corpo em 6 dias. E eu fiquei mais sensível. Parece. O que é verdade. É verdade. Precisamos prestar atenção mais na nossa identidade. Partido de Cristo. Nós somos desse partido. Essa semana eu fui ver o jogo do meu time. E eu fiquei abismado. O Lucas estava lá comigo, né, Lucas? Eu fiquei abismado como alguém consegue pagar um ingresso e assistir um jogo de 90 minutos em pé. Gritando, falando besteira. E eu pedi perdão ao Lucas que eu me irritei com o juiz, né? Eu não gosto de ir lá no estádio porque eu me irrito com o juiz, gente. Mas alguém, Marcelo, 90 minutos em pé. E no louvor eu não consigo, na minha identidade, ficar 15, 20 minutos adorando ao Senhor. Com o melhor que eu tenho. Irmãos, eles fizeram um mosaico de um cachorro do tamanho da outra metade do estádio. Eles pulam, isso aí é qualquer torcida. Um joga pó de arroz, outro joga cerveja, outro joga xixi, outro joga... Cada um joga alguma coisa. Eu não consigo me expressar.
Carnaval, um se veste de mulher, um se veste de águia, outro se veste de vagalume, outro se veste... Na igreja eu tenho vergonha. Precisamos resgatar nossa identidade. Só somos livres porque Ele me libertou. E todo domingo não é porque tem mesa posta. A mesa espiritual está posta para a gente vibrar. Para a gente vibrar. Para a gente entender quem a gente é. Da onde fomos tirados. E por quem. Alguém está entendendo alguma coisa? Dá um glória a Deus se está. Cristãos. Pequenos cristos ou do partido de Cristo. Por que eles receberam esse nome? Eram parecidos demais com Jesus. Você acha mesmo, Márcia, que Jesus vai lá, pede o barco para Pedro, Tiago e João? Depois de uma pescaria que nada deu, alguém já pescou aqui? Levanta a mão e diga eu. Sabe que você passar a noite toda no mar, com uma rede? Pai, seu Paulo, vai estar orando ali. Meu apelido era Reco-Reco. Para o meu avô Joel Rodrigues de Oliveira e seu ajudante Bira. Sabe o que era Reco-Reco? Sabe, irmão? Que nós passamos a noite toda pregando. Sabe que você vê a lua e daqui a pouco vê o sol? E só pegar água viva. Diga misericórdia. Só que no vento ali na Marambaia, quando o vento dá na canoa, não era barco não. E o ajudante do meu avô, que parecia que aquele homem tinha uma couraça de rinoceronte, chamado Bira, né? A mão dele, né, tio Wesley? Ele fazia assim na rede, dando, ó, vá. Aquele caldinho d'água viva vinha e fazia o quê? Caía em cima de mim. E eu ficava, não. Aí ele me chamava de reco-reco, porque eu ficava, reco-reco, porque eu estava cheio de plástico no corpo, mas não adiantava, reco-reco. A noite toda, Marcelo, e só água viva. E quando chegou, Renata na beira da praia, meu avô falou, vamos tirar a canoa, vamos tirar a rede. Que desânimo. Então eu entendo bem o que Pedro passou. Você acha que Jesus pediu o barco dele emprestado? Foi a primeira vez que Jesus pregou? Tu acha que Jesus pediu para afastar porque era muita gente? Que ele pregou no tom que eu estou pregando e do jeito que eu estou pregando? Aquele barco só não virou que Jesus ali estava. Depois ele falou, agora vamos pescar, mas não joga de qualquer lado não, joga desse lado. Só ele tem palavras de vida. Significa que não é para fazer de qualquer maneira, irmãos, é para fazer do jeito que Jesus manda. Essa é a nossa identidade. A gente não age porque pensa, porque quer, por causa da bolsa de valores, ou porque o time ganhou, ou porque aconteceu coisa boa, porque veio doença. Seja o que for, nós vamos morrer um dia, irmãos. Se não morrer, seremos levados e vai ficar tudo aqui, como diz a dona Edinalda. O caixão não tem gaveta. Essa aliança está escrito, sou do meu amado é meu, em hebraico. Ganhei de um homem cheio de fé. Ganhei essa aliança lá em Jerusalém. Ouro e prata. Tu acha que vão me enterrar com isso aqui, Adriano? Nem a pau, vai ficar para o meu neto. Ou para minha neta. Ou a Vitória ou a Carla vão tirar. A nossa identidade extrapola. Eu não estou dizendo que você não deve lutar para ter coisas. Quanto mais você tem, levanta a tua mão. Diga bem alto, mas é bem alto agora. Diga, Senhor, quanto mais eu tiver, mais eu abençoo a tua casa e o teu povo. Pronto, foi a oração de Jabes. Jabes orou assim. Não é ilícito ter coisas. O que é ilícito é ter coração nas coisas. Não foi eu quem disse. Não é? Teu tesouro está onde está o teu? Não fui eu que disse isso. Por favor, brigue com ele depois de você ressuscitar. Nós vamos morrer, irmão. Então nem a morte, nem câncer, nada vai nos desanimar. Vai nos abalar? Vai. Vamos sentir? Vai. Queria ter mais tempo? Queria. Mas se olhar para Jesus que morreu aos 33 anos, Estevão, que morreu muito jovem. Se olhar para o meu cunhado, que morreu dormindo com 19 anos, eu estou no lucro, sabe? Porque quando eu nasci, pai, falaram que eu não ia. Qual a palavra? Vingar. Quando eu nasci, falaram, esse não vai vingar. Diziam que eu era uma salsicha. Eu já estou com 56 anos, diga para mim, estou no lucro. Agora eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu quero.
E eu sei a identidade que Jorge e Rosa deixaram. Eu sei a identidade que os meus ancestrais deixaram. E eu só estou aqui hoje, e os meus filhos só estão aqui hoje. Levanta a mão agora e profetiza para a minha vida. E os meus netos só estarão aqui amanhã. Diga, recebe, pastor. Porque alguém lá atrás, chamado Jorge, meu bisavô, avô da tia Danda, decidiu viver pela fé. Você está entendendo? Entendeu isso? A gente não tem que seguir a Cristo, nem viver em Cristo, e ir para a igreja para quê? Lógico, você tem Cristo em casa à vontade. Mas já viram a diferença de uma criança? Hoje eu escutei isso da minha sogra. Rapaz, como é que o Bento está socializado? Aí eu falei, minha sogra e tal. Ele não está na escola, né? Mas é a igreja. A importância. E sobre tudo isso, de crescer com o caráter de Cristo. E sobre isso que a gente tem que lutar, porque se os nossos filhos se olharem para a gente e verem a gente reclamando, falando mal, falando do pastor, falando do irmão, é lógico que o pastor tem erro, é lógico que o irmão às vezes falha, mas se a tua casa só ouvir isso, ele vai olhar para você e vai ver um cristão derrotado. Para que eu vou querer isso? O que eu vou viver nisso? Eu e minha esposa temos um trato na nossa mesa, na nossa casa. Só tem um lugar que a gente comenta coisas da igreja que precisam melhorar. Sabe onde é? Dentro do nosso quarto, de porta fechada. Meus filhos não vão ouvir isso. Eles vão experimentar isso. Mas eu não vou crescer. Meus filhos não vão crescer vendo em mim um evangelho de problemas. É uma identidade que a gente tem que anotar. Tem hora que eu fico triste que as pessoas chegam a mim, você deu sorte com teus filhos. Não, foi muito trabalho. Na minha época não tinha cultinho gospel. Como é o nome do cultinho, Raquel? Kids. Tiago então, Lucas nem tanto, mas o Tiago, quero beber água. De 5 em 5 minutos, aí minha esposa falava, tem água. Ainda nem tinha garrafinha, mas ela levava. Estou com fome. Aí a pastora falava, tem aqui biscoito. O que ele via as crianças correndo lá embaixo, e ele também queria ir. O pátio da Betel era muito grande. É luta. Porque se você não tiver identidade, você não traduz a identidade. E é onde isso pode levar, dona Leila? Pode levar em a gente estar na eternidade e não levar aqueles que o Senhor nos deu com responsabilidade para levar. Nós só somos alcançados porque alguém um dia alcançou e desafiou tudo para permanecer em fé. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Pareciam com Jesus, falavam como ele, viviam como ele, arriscavam tudo como ele arriscou. A identidade deles era visível. Ninguém precisou empurrar eles. Vamos lá, vamos servir. Não, eles estavam incendiados. Estavam tão cheios de quem eles eram. E isso você vê também em Atos 2:42. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. As pessoas, Adriana, se pareciam, tia Vera, tanto com Jesus, Márcia e Luciano, os vizinhos, os amigos do trabalho, aqueles que eles iam fazer negócio, Duda, olhavam os da escola, Giovana, por que você é assim? Por que você fala assim? Por que você anda assim? Por que você não faz danquinha em TikTok? Por que você não... Por que você é tão diferente e continua rindo? Por que te batem e você continua... Aí você vai dizer, é Jesus. Quem é Jesus? Aí você fala, o Cristo. Aquele que foi, que é e que sempre será. Tem isso para a tua casa também. Foi o assombro do carcereiro que tinha acabado de dar uma surra em 2. Prendeu eles no cárcere inferior. E o cárcere inferior caía xixi e cocô de quem estava em cima. Porque era lavado com vinagre. Alguém já experimentou jogar vinagre num corte? Eles estavam açoitados, cheios de corte nas costas. Amarrado pés e mãos e cantando. Sim, eu amo. Eu que imagino isso, tá? Eles não estavam cantando isso não. Estavam cantando alguma coisa. A mensagem da cruz. E aí,
Lá pela madrugada, no meio do problema, um terremoto aconteceu. E o homem que batia neles olhou e viu todo mundo fugindo na prisão, pegou uma espada e quando ia se matar, eles falaram: ah, é a justiça de Deus, macumba de crente. Você está vendo alguém indo para o inferno e se matando e diz que é Deus, só se for outro Deus desse dos egípcios aí, que o nosso Deus não tem prazer na morte do ímpio e colocou cada um de nós para resgatar o perdido. Tá vendo, Burnini? Bateu em nós, agora vai morrer. É Deus. É o capeta. Ei, não faça isso. Nós estamos aqui. E importa que tu e tua casa hoje sejam salvos. E eles foram comer na casa desse homem. E lá o homem falou: vai, aproveita e vaza. E eles falaram: vamos para lá, ficar preso. Porque Deus não mandou a gente sair. Quem já viu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo? Eu tinha dito que eu vi 7 vezes, né? Pô, disseram que era conto de mentiroso? Já vi 9 agora. Não posso me desgarrar desse filme. Eu não posso me desgarrar desse filme. Quantos lembram a cena de que vão lá tirar Paulo da cadeia? No Mar Mitínio, em Roma. E eu tive com meu tio nessa prisão. E aquele homem lá de verde, lá, tio Wesley, levanta a mão, tio. Não parava de chorar. Eu falei: vai infartar, meu Deus do céu. É forte, né, tio? E lá preso. Esse homem não arregou da fé. Não abandonou a fé. Açoitado. Ele interpretou que ele estava preso ali porque alguém iria ser tocado, até na prisão. Foi a mesma coisa que aconteceu com Sefenate Paneia. Quem lembra dele? Yosef, também conhecido como, diga comigo, José, que não é do Egito. A novela falou que é do Egito, mas não é. Tá bom? Tanto que quando ele, antes de morrer, ele fala: dia que vocês saírem daqui, não deixa nem meus ossos aqui, me leva com vocês para a terra de Canaã. José, quando foi preso, sabia. Aliás, quando ele chegou na casa de Potifar, ele já sabia. Ele não parou de viver Deus. Onde ele passou, não parou de viver Deus. Ele sabia quem ele era, a identidade dele. Deus precisava curar algo nele. O quê? O quê, gente? Olha para mim. Giovana, não é careta. Deus precisava curar algo nele, Lele. O que que era? Todo bonitinho, chegou para os irmãos: olha, irmãos, estou com uma roupa nova, diferente de vocês. Papai me deu uma túnica diferente. Os irmãos já estavam um pau da vida. Luciana prende ele, manda para o Egito. Não sabia dominar a sua. Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção e anota isso aí. O apóstolo Paulo, pastor Rodrigo, disse: sei viver no muito, sei viver no pouco. Quantas vezes Paulo narra, tirando onda na Bíblia, que soube viver no muito? O carro que ele teve, entre aspas, tá? A mansão, as coisas que ele teve. Quantas vezes? Quantos versículos você vê? Lene, você não vale. Eu falei isso para ela essa semana. Quantas vezes você vê? Nenhum. Quantas vezes Paulo narra passando por açoite, perseguido, passando fome, dependendo da oferta das mulheres para poder comer? Quantas vezes Paulo fala? 68 vezes. Sabe o que significa? Sacode 10 aí. Sacode 10 em volta de você. Não, não é assim. É com educação, não. É sacudir. Isso, gostei. Dos adolescentes são fera. Jovens, sacode. Diga assim: quando tiver no muito, cala a tua boca. Quer irritar um inimigo? Mostrar que você está bem. Para que você vai trazer guerra para você? Olha para mim e fala: pastor, para de botar tua família no Instagram. Parei, gente. Era eu botar uma foto no Instagram da minha família ou um menino ficar doente. Diga para mim: pastor, para de botar que você voltou para a academia. Era eu ir para a academia, postava a foto com a pastora torcia o dedão do pé, quebrava um dente e afastava um mês dali ou mais e desanimava. Para de falar daquilo
que são bênçãos para a tua vida. Quer falar de bênçãos? Quer falar de vitória? Fala no que Deus tem feito na tua vida. Coloca lá versículos, coloca lá palavra, coloca lá visões, coloca lá aquilo que Deus tem te levantado para ser e fazer. Preso, sabia que poderia ser decapitado, mas foi o único que entendeu o que Deus falou para aquele faraó. Levanta a tua mão bem alta, e sobretudo você que trabalha e depende de homens ainda. Bem alto, bem alto, bem alto. Eu profetizo sobre tua vida que homens com problemas sem solução irão ter respostas através da tua vida, naquilo que Deus liberar de visão profética. Eu profetizo que você vai encontrar na tua vida Boazes nessa terra. Problemas que você estará passando como Ruth, e Deus vai levantar um Boaz para te enxergar, e através do que Deus tem em você, Ele vai resgatar o que havia perdido. Você recebe isso? E manda para mim agora, pega assim para o Senhor também, joga para cá para o altar. Porque a identidade desses homens era visível. E aí eu quero dizer algumas coisas rapidamente para você. Primeiro, cristão não é título, é evidência. Ser cristão, anota aí, não é título, é uma evidência. Eles não se autodenominavam cristãos, eles foram reconhecidos. Eu não preciso dizer que sou pastor, eu não preciso dizer que sou cristão. Essa semana uma pessoa olhou para mim e falou: você é irmão, né? Aí eu falei: sou irmão, paz do Senhor. Sabe aonde? Num estacionamento. Sabe aonde? Num guardador de carro. Ele falou: me dá qualquer aí, R$1, R$2. Eu olhei e falei: quer saber de uma coisa? Toma 20. Ele olhou: opa, nem almocei. Eu falei: que o Senhor providencie todos os dias alguém como eu para te abençoar. Aí ele falou: o senhor é irmão, né? Eu falei: a paz do Senhor. Era um irmão meu guardando o carro com fome. Posso ouvir um aleluia? É no caminhar. Hoje o que tem gente carregando de nome, mas não carregam a marca de Cristo. Eu já contei isso na minha academia. Tinha um grupo de jovens se preparando para desfilar na mocidade, e eram de uma grande igreja aqui. E eles combinando tudo à nossa volta, e chegou um amigo professor e olhou e falou: e aí, pastor? Eles olharam: o senhor é pastor? Sou pastor. Pode combinar aí que vocês estão combinando. O pastor de vocês talvez não esteja vendo, mas Jesus está vendo. Cheio de gente com o nome, mas sem a marca. Irmãos, anote uma coisa na sua Bíblia, mas anote em letra de imprensa. O evangelho verdadeiro transforma. Se alguém está entrando nessa igreja e não está se transformando, o evangelho não está sendo alcançado. Eu estou falhando. A culpa não é dele. Eu, pastor, estou falhando. Eu não posso mais falar como eu falava. Eu não posso pensar mais nas coisas que eu pensava. O ano passado já se foi. Esse ano eu quero editar uma nova criatura. E a cada ano uma nova criatura. O evangelho verdadeiro transforma. É lógico que teremos lutas, dificuldades, problemas e pecaremos. Mas nós seremos transformados de glória em glória. Mas eu preciso fazer um esforço. Depende de mim também. Então é melhor frear do que empurrar coisas na tua vida. Fica empurrando: estou fazendo uma força. Ai, esse fardo está muito pesado. Você ainda não entendeu. Troca esse fardo com quem? Com o pastor Pérez. Ah não, com a pastora Juneia. Pastor Rodrigo, que é mais forte. Falando em forte, pastor Ulisses. A Bíblia diz para trocar os nossos fardos com... Sabe o que significa trocar o fardo? Descansa nele. Mas eu estou indo sacrificar meu filho. Eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Deus vai dar um jeito. Eu vou matar o menino e ele vai ressuscitar. Eu vou queimar o menino como holocausto, e as cinzas vão se tornar... Eu não sei o que vai acontecer, mas o meu Deus se levantará no final, meu favor. Eu sou de um tempo que se cantava: não olham para as circunstâncias. Ou como tem gente velha nessa igreja: olha o seu amor, não me viu por...
Não me guio por vista. Alegre estou e ainda... Adriana, muito donadinha cantando isso. Não floreio, ainda que os montes se lancem, ou que a terra trema, hei de confiar. A palavra confiar, do radical latino, mais próximo do italiano, significa ter um fiador. Irmão, estou passando um aperto ainda porque fui um fiador. Mas o meu Jesus não vai passar aperto, porque Ele já passou na cruz. E Ele é o nosso fiador. Está difícil, está pesado, está sem entender? Tem mais alguém além de mim? Troca o fardo com Ele. Ah, Senhor, eu não entendo nada desse problema, é contigo. E eu vou viver, vou profetizar, vou evangelizar, porque eu creio que enquanto eu trabalho para o meu Deus, Ele trabalha para mim. Ele é fiel, Ele é justo. Quando o câncer da pastora voltou, meu amigo Arnaldo, pastor Arnaldo, da igreja do Jabu, falou, vamos lá que tem uma mulher que revela tudo e tal, e ela vai orar. E a pastora foi toda esperançosa, chegou lá, a mulher não nos atendeu no momento de oração, deixou para o final e falou, pastora, Deus tem uma palavra para ti. Pastora, qual? Continua fazendo o que você está fazendo. Pastora, entrou no carro, calada, chegou em casa, fui lá para ouvir uma palavra. Essa mulher falou para eu continuar fazendo. Eu não ouvi que ia ser curada, eu não ouvi que ia ser isso. Eu deixei ela falar. Ela só interpretou isso depois da cirurgia. Por que ela foi parar naquele hospital? Quando ela voltou da cirurgia, ela começou a cantar e adorar no quarto. E a irmã, uma pessoa do lado, falou, sou desviada, a senhora ora por mim, quero voltar para Jesus. E a outra que estava no leito falou, nem sei quem é Jesus, mas eu estou vendo a senhora cantar no meio da dor, ora por mim. E ela ligou, Tiago, chama o teu pai. O Lucas estava com a dona Licínia. Aí eu falei, fala amor, traz todas as Bíblias que você tiver em casa, porque as pessoas estão aceitando Jesus na enfermaria onde eu estou. E até hoje, a gente distribui Bíblias no INCA, porque no meio da dor, alguém entendeu, continua fazendo o que você está fazendo, eu cuido de ti. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Verdadeiro discípulo e discípula não espera ser cobrado, ele se antecipa. É melhor frear alguém, gente, que está avançando demais, do que empurrar quem não quer sair do lugar. E o Espírito Santo está fazendo uma força, dizendo tudo para você, vai, segue, vamos comigo. Não é eu, pastor, não, essa palavra não é motivadora para você dar mais dízimo, não. É para simplesmente uma coisa, vamos tirar pessoas do inferno. O fim cada dia está chegando. E uma das características da igreja de Cristo é que ela não vive só para ela. Aonde ela está, entrou no restaurante, ela procura quem eu preciso salvar. Deus te plantou aonde? Fala teu bairro, bem alto aí. É uma pergunta fácil. Vou repetir. Bem alto. Fala o nome do seu bairro. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez, uma mulher endemoniada dançou para um rei. Uma mulher cheia de demônios, ela dançou para um rei. No final, o rei, querendo ter relação imprópria com ela, íntima, falou para ela, pede tudo que eu te dou até a metade do meu reino. Sabe o que o demônio falou naquela mulher? Não quero isso. Eu quero a cabeça de João Batista. Entende uma coisa, levanta a tua mão para você acordar. Levanta a sua mão para você acordar. Aonde você está, o diabo abre mão de metade do teu bairro para ter a tua vida. Eu vou repetir, acho que você não entendeu. Campo Grande, você mora em Campo Grande. Lá você, Fábio, se o diabo tivesse que escolher metade de Campo Grande, ou a tua cabeça era a sua cabeça. Sacode 10 e diz, entendeu quem você é agora? Uma sede para calar os profetas e as profetisas do Senhor. Profeta e profetiza nem quem anuncia revelações.
Profeta e profetiza que diz num tempo o que todo mundo está vendo, mas ninguém tem coragem de dizer. Foi o que João Batista fez, denunciou o pecado de um rei contra o que ele estava vivendo dentro de casa, e por isso perdeu a sua cabeça. João Batista batizava quando todo mundo dizia que era errado, por isso ele perdeu a cabeça. João Batista preferia usar pele de cordeiro, de camelo, feder a camelo, do que usar roupa de marca, carro zero, devendo a todo mundo e dando golpe. Por isso que ele morreu. Isso é ser profeta. Isso é ser profeta. Posso ouvir um aleluia? Segundo ponto é que quem tem identidade não precisa ser empurrado. Primeiro ponto, qual é mesmo, gente? Cristão não é título, é evidência. Segundo ponto, quem tem identidade não precisa ser empurrado. Vou dar poucos exemplos do muito que eu anotei aqui. Primeiro, Pedro e João, Atos 4. Ameaçados, continuaram pregando. Estevão, em Atos 7. Até o final, ousadia. Paulo de Tarso. Quem empurrou Paulo para pregar? Em Antioquia. Quem empurrou Paulo para pregar em Creta? Em Corinto. Eu vou, estou indo. Sacode de 10 aí, olha para quem está ao seu lado e diz assim: quem sabe quem é, sabe o que tem que fazer. Quem sabe o que é, sabe o que tem que fazer. Irmãos, não falta talento, falta identidade. Eu olho aqui de cima, vejo a Adriana passando, vejo vocês aí, eu olho talento, olha lá, crianças. O chamado dela é crianças. Eu olho para essa mesa e digo: ué, eu não precisei pedir nada, foi feito. Alguém fez. O problema não é talento, aqui está cheio de talento, olha em volta de você. Cheio de talento, gente que sabe fazer. Mas o que falta é identidade. Vou me colocar. Nós sabemos o que tem que fazer. Ah, eu não sei pregar, né, dona Marisa? Se eu for ali em cima para pregar é difícil. Irmãos, eu estava ontem com o meu pai na casa do índio. É um apelido, tá bom? Porque vende um montão de erva, eu apelidei de casa do índio. Quebra-pedra, essas coisas, né? Porque eu estou ficando velho, estou usando também. Chá de cavalinha, aquilo, pai, que tu diz que o galo canta come fino, né? Capim-limão, né? Erva cidreira. Ele falou: não toma muito esse chá não, que galo quando come muito isso canta fino. Eu não entendi nada, mas depois eu entendi. Aí eu fui comprar um creme de 30 ervas, Márcia, para passar na coluna. Lembrei da senhora por causa dos essenciais. Vai fazer massagem. Irmãos, entrou uma senhora, uma sainha, um coquezinho de chinelo, não foi, pai? Em menos de 30 segundos, todo mundo que está na loja recebeu um papelzinho dizendo: Jesus te ama. Jesus. Ela não falou mais nada. E não sei se meu pai reparou, eu comecei a chorar. Jesus me ama. Sabe quantas pessoas que só soubessem que Jesus amasse? Agora eu tenho certeza, se eu falasse assim: Jesus me ama, como? Ela ia parar. Melhor é ajustar o fogo do que acender lenha molhada. Alguém já tentou acender lenha molhada? Eu fui uma vez pescar com meu tio Eze, com um montão de amigos, pegar a espada lá em Monsuaba. Ele tinha uma van, levou todo mundo dentro da van. Só que quando ele tentou descer o barranco, estava chovendo, a van foi escorregando, e eu comecei a chorar e gritei: segura, Jesus! Foi, tio. A van parou no precipício. Diga glória a Deus. E a gente começou a orar, ele manobrou, eu falei: tio, vamos embora que eu não tenho. Ele falou: o quê? Agora que a gente foi livre, agora nós vamos pescar. Irmãos, eu não pesquei. Eu só fiquei iscando, botando isca no anzol. Por quê, tio? Era tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe. Tu desce 20 minutos numa serra para chegar lá perto para pescar, Luciano. Já foi lá comigo, né? Depois você sobe 20 minutos.
Irmãos, nós tivemos que pegar todas as varas de pescar, amarrá-las e pegar uma lona, botar todos os peixes ali e subir assim, como se estivesse carregando um homem, de tanto peixe. Mas alguém, no meio do nervosismo, no meio da luta, falou: não, vamos pescar. Sacode 10 aí, olha aí, no meio da luta, no meio da correria, no meio da dificuldade, vamos pescar. E não vos fareis mais pescadores, que não seja de homens. Mas o que eu estou lembrando disso? Deixa ele, gente, preste atenção aqui. Deles é o reino. Eu não posso falar dessas crianças, gente, porque uma vez, quando eu era criança, eu tomei todas as ceias e comi todos os pães com meus amigos no sábado, e quando o pastor foi ver no domingo não tinha nada. Diga misericórdia. Deixa ele, gente. Preste atenção aqui, foca aqui. Lá, nesse dia, era tanto peixe que eu falei: vamos comer um peixinho. E toca, eu queria acender e nada. Aí me deu uma ideia, quer dizer uma coisa? Eu vou embaixo das árvores maior, que ali tem uma folhinha, uma coisa seca ainda. E acendi papel, e acendi. Irmão, depois que o fogo acendeu, que o fogo ficou grande, foca aqui, irmãos. Depois que o fogo acendeu, que o fogo ficou grande, sabe o que aconteceu? Você podia colocar qualquer galho molhado que ele queimava. Às vezes a gente está reclamando da frieza, das coisas que estão acontecendo na igreja, na nossa casa, é porque a gente ainda não decidiu incendiar. Porque o dia que você começar a incendiar, vai pegar fogo em tudo, e não é fogo estranho não, é o fogo da sarça, que queimava, mas não consumia. Se você crê nisso, faz algum barulho aí. A decisão é nossa. Jesus nunca precisou ser empurrado para cumprir a vontade do Pai. Em Lucas 9:51, Luquinha, dá para abrir aí? (9:51) 9:51 diz assim: e aconteceu que, ao completarem os dias de que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para, troca Jerusalém, de ir para, só o 51, filho, de ir para, tira Jerusalém, gente, tira Jerusalém, de ir para, substitui. Jesus estava indo para onde Jesus estava indo, gente? Meu Deus, diga para o seu irmão que está do lado: escola dominical com você é muito mais legal. Você pode usar: Jesus estava indo para a cruz, ou para a morte, ou para ser açoitado, ou para sofrer, ou para padecer, para que hoje a gente estivesse desfrutando daquilo ali, para que hoje a gente estivesse desfrutando disso aqui. Abraça quem está do seu lado, para que hoje você pudesse fazer isso com alguém. Somos corpo, assim bem ajustado, unidos, mas isso requereu sangue, isso requereu dor, isso requereu abnegação. E hoje o nosso sacrifício é sacrifício de louvor e adoração. Sabe o que é sacrifício de louvor e adoração? Não é vir na igreja cantar, não. É aonde tiver, quem olhar para você, veja um louvor em pessoa. Meu filho está morto, tudo vai bem. Está faltando comida, azeite acabou, a farinha acabou também. Tudo vai bem. Eu estou preso, tudo vai bem. Está entendendo? Porque a nossa cara de carranca, ou a nossa reclamação, ou os nossos problemas não vão atrair ninguém a Jesus. Eu posso dizer uma coisa? É um pouco duro, mas é a verdade. Você só está vivo para revelar a glória de Deus. Foram milhares de espermatozoides. Naquele dia que a sua mãe decidiu ovular, dentre outros que ela botou para fora,
Você nasceu, você acha isso um acaso? Talvez seja um acaso. Talvez seja um acaso nascer num lugar que justamente o hidrogênio se misturou com o oxigênio para ter água. O que o nosso corpo é a fonte da vida. Talvez seja um acaso para você que tem um sol para aquecer o dia e uma lua para iluminar a noite. Talvez seja um montão de acasos para vocês. Mas para mim é Deus. E todo dia que eu acordo e eu olho a luz do céu, eu preciso, profetiza na minha vida, levanta a mão e diga, o Senhor precisa entender isso. Acordei, abri os olhos, tem muita gente morrendo agora. Eu sou chamado para revelar a glória do Pai. Jesus não foi empurrado para a cruz, ele foi por amor. Nossa identidade nasce nele. Quando entendemos que somos em Cristo, não precisamos de empurrão para fazer nada na direção dele. Põe a mão no seu coração agora e repete comigo. Que sejamos uma igreja que não precise ser empurrada, que não precise ser arrastada. Não precisamos de cativeiro para poder entender quem é Deus. Porque é melhor frear um apaixonado do que empurrar um acomodado. Amém, irmãos?